Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Esse episódio tão esperado por todos nós, com o ilustre Reinaldo José Lopes, tradutor de Tolkien no Brasil, responsáveis aí pelas novas traduções pela HarperCollins de O Silmarillion, O Hobbit, A Queda de Gondor e também o lançamento mais recente de Árvore e Folha, que também é jornalista científico e tem algumas obras publicadas aí nessa área. Nesse episódio, cara, o Reinaldo compartilhou com a gente como foi traduzir Tolkien, como que foi esse processo, contou um pouco dos bastidores em relação às suas traduções de Tolkien no Brasil e também, algo que foi bem legal, ele respondeu as perguntas que os nossos ouvintes fizeram lá no Instagram. Então, para começar, eu gostaria já de agradecer os nossos ouvintes que interagiram com a gente através do Instagram. Queria deixar um agradecimento em especial para o Felipe Cavalcante, para o Wallace Mota, a Jaqueline Miller, a Karine Zoller, a Toca Rio de Janeiro, cara, o grupo de estudo e divulgação das obras de Tolkien lá no Rio de Janeiro também enviou a sua pergunta para nós, o Lucas Passos, a Fabiana Nichelle e Rômulo Expedito. Muito obrigado, pessoal, pelas suas perguntas, pela participação e interação de vocês com a gente lá. Obviamente nós não conseguimos realizar todas as perguntas, até porque muitas delas o Reinaldo já foi respondendo ao longo do programa. A gente tentou manter uma coerência ali com os assuntos que estavam sendo abordados. Então, se você não teve a sua pergunta respondida diretamente, saiba que ela está ali no contexto do programa. Nós somos muito gratos aí pela sua participação. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, siga-nos para poder participar desse tipo de interação, né? Vez ou outra a gente vai levantar a oportunidade para que você faça perguntas para os nossos convidados, então fique ligado para que você possa ter essa participação, fazer sua pergunta para aquela pessoa que você admira, certo? Então basta nos seguir lá em @podcast Pretérito Perfeito, tem link aqui na descrição do podcast e também queria te convidar para conhecer um pouquinho do trabalho do Reinaldo nos livros que ele tem publicado. O primeiro deles é 1499, O Brasil Antes de Cabral, fala um pouquinho sobre a pré-história do Brasil, então vale a pena conferir. E também Darwin Sem Frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas das polêmicas da atualidade. Para todas essas obras tem link aqui na descrição do episódio. Se você quiser dar uma conferidinha, abre aí a descrição, o link vai estar lá para que você possa acessar essas obras diretamente. Outra indicação que eu quero fazer é para você que está relendo as obras de Tolkien aí nas novas versões da HarperCollins. Tem um podcast sensacional que faz os comentários dos livros do Hobbit e de O Senhor dos Anéis, capítulo a capítulo, cara. É como se você estivesse batendo um papo entre amigos, ouvindo, né, e discutindo ali o contexto de cada capítulo. Eu mesmo reli o Hobbit, né, nas novas versões da HarperCollins e também a Sociedade do Anel, acompanhando o trabalho desses caras. Eles têm feito um trabalho incrível, que é o podcast Tumba do Balim. Então, se você tem interesse, né, se você tá aí relendo essas obras, tá com aquela carência de que, poxa, não tem mais ninguém lendo, eu queria conversar um pouco sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Hobbit, mas não tem nenhum amigo meu lendo, cara, eu sugiro que você vá lá conferir o trabalho desses caras, que tá realmente impecável, cara, é divertidíssimo e vale muito a pena conferir. Agora, sem mais delongas, vamos para esse episódio que está legendário. Reinaldo, bem-vindo ao podcast Pretérito Perfeito. Eu agradeço a tua disponibilidade para estar conversando com a gente. Acredito que vai ser um papo bem legal. Eu queria que você começasse se apresentando, cara, falando sobre quem você é e um pouco sobre o que você faz, para o pessoal que não está bem situado sobre quem você é. Você pode dar um panorama para a gente, por favor? Vamos lá. Bom, meu nome é Reinaldo José Lopes. Eu tenho dupla personalidade profissional, porque eu sou, ao mesmo tempo, jornalista de ciência. Ano que vem eu faço 20 anos de carreira como jornalista de ciência, escrevendo principalmente sobre biologia, arqueologia, paleontologia. Eu gosto de coisas vivas e coisas velhas, basicamente, como jornalista. E ao outro lado da minha personalidade, o Gollum do meu Smeagol
é que eu sou tradutor de Tolkien também. Eu fiz mestrado e doutorado na área de tradução na USP, lá em São Paulo. E desde 2018 eu tô fazendo parte da equipe de tradução das obras de Tolkien da editora HarperCollins Brasil, que é por onde eu publico os meus livros também de divulgação científica. E por enquanto eu traduzi 4 livros do Tolkien, que são A Queda de Gondolin, o Silmarillion, o Hobbit e a Árvore. Acho que é isso, pra começar tá bom. Ô, Reinaldo, já que você falou do Smil, cara, eu queria iniciar aqui o episódio, a minha participação no episódio aqui com adivinhações no escuro, ou charada no escuro, o que você acha? Pode ser, acho que ficou adivinhas no escuro mesmo. Adivinhas? Adivinhas, isso, adivinhas. Adivinhas no escuro, então, vamos lá. Vamos fazer uma adivinha no escuro aqui pra vocês e para os nossos ouvintes. Vamos lá. Salvei hobbits do Salgueiro Homem na Floresta Velha. Pá, já matei. Já matei, já. Essa é teta, essa tá fácil. Ou um anel não faz efeito em mim e quem coloca o anel não se torna invisível aos meus olhos. Também... A dica é assim, quem não assistiu, quem só assistiu os filmes não faz a menor ideia do que tá falando. Não, vai saber. Essa é só pra quem lê os livros. Exato. Só pra pessoas que leram os livros. Também sou conhecido como o Senpai. Vi a primeira gota de chuva e já estava aqui quando os elfos vieram para o oeste. Quem eu sou? Bah, mas aí tá moleza, né? É muito fácil, é muito fácil. Posso dar mais uma dica? Eu só falo cantando e fazendo versos e isso deixa as pessoas muito irritadas comigo. Pessoas bestas que não gostam de poesia ficam com raiva de mim por causa disso, mas eu sou muito legal. Pô, tem esse time, né, cara? Contra... Não, posso falar quem pode, quer? Pode falar. Esse é o glorioso Tom Bombadil, né? Tem muita gente que odeia o Tom Bombadil. Eu acho... idiotice, é um personagem muito legal, mas tem uma galera que é bem hater do Tom Bombadil. Sim, cara, eu não consigo entender isso, cara. Pô, baita personagem, né? Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que o Tom Bombadil, ele foi criado pelo Tolkien quando ele estava numa pausa criativa, assim, como é que é um bloqueio criativo. Sabe quando... Um bloqueio criativo que tu não sabe mais pra onde ir pra tua história? Porque ele é um personagem fantástico, cara. Ele é um personagem que... Enfim, ele é excelente, só que ele é muito superficial, assim, né? Ele não tem muito a cara do Tolkien, né? De profundidade de personagem, mas ele é um personagem extraordinário e ele aparece muito brevemente ali, daquela forma dele ali. E eu arrisco dizer que o Tom Bombadil era o cara, é o louco, né? Da Terra-média. Tipo o louco da Turma da Mônica, assim? Isso, com certeza ele tava lá na cabana dele, ele fuma muito charuto lá. Charuto não, aquela... Cachimbo, o cachimbo dos hobbits. Certeza que tudo aquilo é mera encenação, né, cara? Você sabe que a história real do personagem é muito mais simples que isso. Não sei se vocês não conhecem a história real do personagem. Do boneco, né? Do boneco no vaso. Isso, do boneco, e o Tolkien, porque o Tolkien tinha essa mania de pegar pedaços de coisas que ele já tinha feito e enfiar em outras obras, tal. Então ele já tinha poemas sobre Tom Bombadil escritos muito antes dele escrever O Senhor dos Anéis, e ele foi lá, acho legal botar isso aqui como um interlúdio, não sei o quê. Sim. E foi lá e botou. E também tem essa coisa de ele achar que é uma figura que representa um pouco, né, a natureza mais intocada que estava desaparecendo na Inglaterra, na região rural. Isso que eu ia falar, né? Isso é real, assim, de que ele representava as florestas que desapareciam e tal? Um pouco isso. Ele fala um pouquinho disso nas cartas e tal. E o lance do anel não ter feito nele é porque, na verdade, o Tom Bombadil não se interessa em dominar as coisas, em modificar as coisas. Ele só quer... A natureza dele é diferente, né? Ele quer só fruir, né? Só ter o prazer com o mundo natural, tal como ele existe. O seize the day, né? Como é que se fala? O carpe diem, né? Carpe diem, exatamente. E tem também essa questão de que para Tolkien as histórias não contadas, elas também eram importantes, né? Ah, sim, com certeza. E todo esse mistério em torno do personagem talvez é algo que dê tanto destaque assim pra ele, porque a gente não vê a galera reclamando tanto, por exemplo, daqueles povos selvagens lá que os Orohirrim encontram, sabe? Tipo, também não se tem muita perspectiva, é um negócio meio assim, parece que uma prequel, né? Parece que eles meio que desviaram. Ah, sim,
Mas, cara, é que o Tom Bombadil, ele, né, ele tem, parece que ele é, assim, quase praticamente um deus, né, sei lá, um Valar, algo nesse estilo, assim, né? Não tão poderoso, mas mais pro Maiar, né, mais pro nível um pouquinho abaixo ali. Mas dizem que, cara, ele é o mais velho, ele é mais velho que o Barbárvore, sei lá, algo nesse sentido. É um personagem que passa e que ele não tem influência sobre o anel, e aí tu fica tipo, pô, por que então ele não pega o anel e destrói, né, cara? Tipo isso, né? Porque ele ia esquecer, né? Ele ia deixar o vamos jogar esse anel aqui na privada aqui, deixa lá, e se acontecer uma coisa, beleza. Não. Ele não tá nem aí, mano. O que é interessante é que ele por isso que eu falei, né? Ele é um personagem que aparentemente é extremamente poderoso, né? Extremamente antigo, é algo do mundo, com certeza, que faz o mundo girar, o mundo de Tolkien girar, eu imagino, né? Porque ele, enfim, ele tem uma consciência, acho que coletiva do mundo, assim, muito boa. Só que ele é um personagem que é completamente secundário, superficial, assim, né? Ele simplesmente só veio, existiu e foi embora. Ele é uma curiosidade, né? Pois é. Uma curiosidade. Isso. Né? Isso, exatamente. Pois é. Renato, os últimos 3 anos, eles foram bastante marcantes, né, no que diz respeito aí à obra de Tolkien, principalmente com os lançamentos dos 3 grandes contos, né, que fecham aí os 3 principais contos ali do Silmarillion, as últimas edições que o Christopher Tolkien fez em vida, né, tanto que esse também é um grande marco, né, o falecimento e a morte do Christopher Tolkien ainda nesse ano, né, e no Brasil, para quem é fã de Tolkien, a gente tem tido essa enxurrada, né, essa abundância de conteúdo para poder usufruir, e a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Por muito tempo as obras em português elas foram bastante escassas, e eu queria entender um pouquinho da tua jornada, assim, em contato com o Tolkien, né? Como que você teve contato com as obras, como é que foi essa tua jornada até você se tornar um membro, né, do conselho de tradução das novas versões aí que a HarperCollins está trazendo. Beleza, você quer a versão O Senhor dos Anéis de 1000 páginas, ou você quer a versão O Hobbit só com 300? O que você prefere? Pode ser a versão do Hobbit, cara, e se for em prosa... Tá bom. Bom, eu fiquei sabendo da existência do Tolkien quando eu era adolescente, eu devia ter uns 13, 14 anos, jogando RPG, obviamente, claro, como muita gente, né? Tinha uma menção lá ao Merry e ao Pippin, que tinham virado personagens de 100 pontos no final do Senhor dos Anéis. Falei, nossa, mas o que é isso? E várias outras menções do Senhor dos Anéis nos livros de RPG que eu via, e fiquei muito curioso. Na época, acho que não existia, devia ser 91, quer dizer que foi antes do lançamento da versão da Martins Fontes. Uhum. E aí depois eu fui ler primeiro um livro do Tolkien. O primeiro foi O Silmarillion, quando eu tava no primeiro ano de faculdade, em inglês direto, um veterano meu me emprestou. E eu gamei de cara, assim, no Silmarillion. Fiquei impressionado com a linguagem mesmo do Tolkien, com a sutileza, com o tom épico, com o tom arcaico do Silmarillion. Até hoje é o meu livro preferido, o livro da minha vida, assim. E aí eu comecei a entrar em contato com os grupos de Tolkien que já estavam aparecendo na internet. Naquela época a internet movida a lenha, né? Tinha que usar óleo de bacalhau pra fazer a engrenagem, coisar, aquela coisa, né? Fiz muitos amigos desse jeito. A gente chegou a criar um site que ainda hoje existe, que é a Valinor, sobre as obras do Tolkien. E comecei, depois que eu me formei na graduação como jornalista, fui trabalhar e ao mesmo tempo resolvi fazer paralelamente a parte acadêmica focando no Tolkien, e tive a grande sorte de ser aceito como orientando pela Lenita Esteves, que é a tradutora do Senhor dos Anéis. Fantástica, manja muito de tradução e muito gente fina, uma fofa, adoro a Lenita, acabou me orientando no mestrado e no doutorado. Trabalhei um pouco com tradução, não só na parte acadêmica como na parte jornalística, porque Sim. Como eu trabalho com ciência, tem muita coisa que vem em inglês e outras línguas que a gente tinha que traduzir ou adaptar para o português, então isso me deu uma certa tarimba. Aí eu consegui finalmente traduzir profissionalmente Tolkien, graças ao fato de eu ter lançado meus livros de divulgação científica pela HarperCollins Brasil. Eu sabia que a Harper era a editora do Tolkien na Inglaterra, e conversei com a minha editora na época, a Renata Sturm. Tipo, Renata, será que a gente não consegue lançar também no Brasil pela Harper? Vamos ver se questão dos direitos, acho que dá pra fazer umas coisas legais. Ela me falou, o Samuel, meu colega aqui, ele também é fã de Tolkien como você, tá negociando isso, logo você vai ter boas notícias, eu acho. Isso foi final de 2017.
começo de 2018, o Samuel me ligou para conversar, porque eles tinham conseguido os direitos, e perguntou como é que eu poderia contribuir. E eu, obviamente, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me deixa traduzir Silmarillion, eu nunca te pedi nada na vida. E ele, na hora, ele deixou, assim, eu devia ter pedido mais, né? Quem sabe eu conseguia tudo, porque eu sou muito fominha. E aí foi se montando o conselho também com o Ronald Kirmes, que é um cara que traduz Tolkien há muito tempo, já na época da Martins Fontes, um cara que tem um peso histórico para Tolkien no Brasil, um colega meu da Valinor, que é o Gabriel Brum, que é gaúcho, que é um cara muito bom também é fã de Tolkien, e aí foi rolando a coisa. E estamos aí até hoje. Você teve contato com o Kirsme nessa época em que você mencionou que você estava começando a ter contato com outros fãs de Tolkien, ou vocês vieram a se conhecer mais posteriormente? Tive um pouquinho, teve inclusive uma tretinha, que hoje parando pra pensar, é engraçado e triste, porque a gente hoje se dá super bem, mas na época do mestrado eu cheguei a mandar pra ele trechos do meu mestrado, que eram justamente de traduções comentadas do Árvore e Folha, que saiu uma edição nova agora com a minha tradução. Sim. E ele falou, legal, bacana, deu umas sugestões lá, e ficou por isso mesmo. Aí passou um tempo e saiu pela Martins Fontes uma edição do Árvore e Folha. Eu falei, pô, ele nem me falou, cara, que sacanagem, né? Fiquei bravo e comecei a xingar muito, na época no Orkut ainda, eu acho. Eu já era Facebook, nem lembro. Sei que eu xinguei muito, falei, pô, sacanagem, Donald Pierce, não sei o quê. E ficou por isso mesmo. Aí passou um tempo, a Martins Fontes chegou a me passar algumas coisas da edição, que eles estavam tentando fazer uma edição nova do Senhor dos Anéis, que ele tinha participado, achei que eu tinha coisas boas, coisas legais e coisas ruins no trabalho. O mais legal era justamente as traduções de poemas dele, que ele é muito bom para traduzir poesia. E aí foi rolando devagarzinho uma reaproximação. E hoje a gente vê eu vi que é uma bobagem, coisa um pouco de moleque, assim, de ter ficado puto. Mas hoje tá tudo bem, mas é engraçado essa tretinha antiga. Assim. Entendi. E cronologicamente, cara, a tua primeira publicação foi A Queda de Gondolin, né? Isso, exatamente. E só depois, eu sei que do Kirsman, né, a Beren e Lúthien, mas também saiu depois, né? Ela veio na sequência, né? Veio logo depois, exatamente. Porque a Queda de Gondolin era pra sair Beren e Lúthien primeiro. A Queda de Gondolin entrou na frente da fila porque a ideia era publicar pela primeira vez ao mesmo tempo em inglês e no Brasil, que nunca tinha acontecido. Por isso que ela foi pra frente da fila. E, cara, como que foi essa questão de A Queda de Gondolin, né? Sendo uma obra inédita, um lançamento mundial, né? Como é que foi essa experiência, cara, com A Queda de Gondolin? Não, foi muito legal, foi pauleira, assim. Eu tive que meio que parar tudo que eu tava fazendo pra me dedicar só a tradução pra acabar no prazo. Por outro lado, era um livro curto, então, mas com algumas coisas de poesia meio casca-grossa, então contrabalançou. Curto, mas nem tanto. Mas muito. Não tem, na verdade, não tem texto inédito mesmo nenhum na Queda de Gondolin. É só uma reunião de textos que já tinham saído com uma outra pegada editorial. Então, eu já conhecia relativamente bem os textos, não é nada que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas foi adrenalina. E foi legal de ver, assim, como o processo foi mudando lá e cá, lá na Inglaterra e aqui. Então, nome de capítulo mudou no meio do caminho. Nossa. E vinha PDF com coisa escrita à mão, que não sei se foi o próprio Christopher que mexeu a mão, se foi só o editor, mas falou, pô, será que foi o Christopher que fez essa observação aqui e tal? Esse bastidor foi bem legal. Assim. Que legal, cara. E tu emoldurou esse manuscrito aí? Tá pendurado no teu escritório? Então, não, porque o PDF tá no meu Google, tá no meu Google Docs em algum lugar lá, tá salvo, mas não imprimi ainda. Não custa nada, né, deixar emoldurado ali e dizer, pô, tem um manuscrito. Seria legal. Não, se for pra emoldurar, mesmo é o autógrafo que o Christopher fez questão de dar no nosso Silmarillion. Nossa, que da hora. Diz que ele viu e gostou muito e fez questão de autografar e tal. Eu pus no meu Instagram depois, mas na verdade acho que seria o caso de imprimir e emoldurar algum dia. Poxa, que da hora. Reinaldo, o que é tradução propriamente dito, cara? Como você define o processo de tradução de uma obra? Pois pergunta complicada, né, bicho? Porque ao mesmo tempo é um negócio super simples, tradução passar de uma língua para outra, né? Mas envolve uma série de complexidades que são meio curiosas às vezes.
Acho que não tem um modelo único para tradução, depende um pouco da obra, do que você quer fazer editorialmente com aquela tradução. No meu caso, pensando em Tolkien, quando eu pego um texto do Tolkien, a minha intenção é trazer para o português o máximo possível de características literárias e formais daquele texto. Eu quero que um texto do Tolkien em português soe o mais próximo possível de um texto do Tolkien em inglês, em especial na forma, vocabulário, no estilão, o jeitão dele de arrumar as frases, Sim. De tudo. Isso pra mim é o principal, eu acho. Isso tem muito a ver com as linhas teóricas, né, que existem quando a gente fala sobre tradução, né? Traduções que procuram fazer com que o país onde... Como é que se chama o país que vai receber, né, essa tradução? A gente fala língua de partida, que é original, língua de chegada. Isso. Então existe essa linha teórica de que o país da linha de chegada precisa compreender, né, a obra e tentar traduzir o máximo possível para nossa realidade, inclusive termos e muitas vezes piadas e coisas que façam sentido para nós. E existe a outra linha que a gente tenta manter o máximo possível aquilo que o autor queria expressar, mesmo na língua dele, né? Então, quais são, cara, as linhas mais comuns, assim, que existem na tradução, que nós sabemos que existem várias, né? E por qual linha de tradução você optou para traduzir o Tolkien, né, as obras dele? Pois é, simplificando bastante, assim, olhando bem por cima, bem geralzão, a gente pode dizer que tem duas grandes visões, que é a tradução mais facilitadora, que é essa que procura deixar a coisa assustar o menos possível o leitor, digamos, né? Não fazer as coisas de jeito que ele não estranhe demais aquele texto, que aquele texto seja super fluido, fácil de ler, tranquilo e não sei o quê. E tem a linha estrangeirizadora, que é a que eu gosto mais e que eu acho que é a mais adequada para o Tolkien, que era um cara que fez questão de usar muitas vezes uma linguagem que não era padrão do inglês da época dele, mas uma linguagem que era mais antiga, mais arcaica, mais cheia de inversões e de brincadeiras formais com a língua que imitam coisas mais antigas. Então tentar fazer isso e às vezes esticando um pouco a corda mesmo, forçando um pouco a barra, no sentido de mostrar exatamente como ele construiu a frase em inglês, se tem alguma possibilidade, mesmo que remota, de fazer isso em português, ou às vezes mesmo que algo que realmente não existe em português, de repente vale a pena tentar em português aquilo que ele tentou em inglês e assim por diante. Que eu sei que é uma coisa que muita gente às vezes estranha, não gosta, dá umas tretinhas, mas estamos aí para apanhar, né? A vida é porrada mesmo. Muitos textos até do Silmarillion era estranho de se ler até para a língua original, né? Sim, é o que muita gente que é falante nativo do inglês fala também. Assim. Muitas inversões ali, né, do estilo gramatical, né, inversões de palavras, enfim, que pro português, como você falou, uma tradução mais facilitadora, isso talvez para nós viria diferente, né? Não viria com essa estranheza como eram para os ingleses, né? Mas viria para nós como algo comum, para não gerar essa estranheza em nós. E eu creio que você preferiu traduzir essa estranheza junto, né? O que é estranho para eles lá, na língua original, você tentou fazer ser estranho para nós aqui também, para gerar justamente, eu acho que essa intenção do Tolkien de ser diferente, né? De ter uma linguagem diferente. Falando propriamente do Silmarillion, né? De como é para ser um texto mais antigo, né? Um texto que fala sobre a criação do mundo, né? Coisas que estão lá atrás, em tempos remotos. Eu acho que ele faz isso justamente para realmente ser diferente da literatura e dos escritos, da forma de se falar do inglês moderno, digamos assim, o contemporâneo na época dele, né? Exato. E você acha que você preferiu deixar da mesma forma para a língua portuguesa, né? Isso. A intenção, pelo menos, foi essa. E até vocabulário, às vezes, tem algumas coisinhas que são palavras que não são tão comuns no inglês moderno, ou jeitos de usá-las que não são tão comuns no inglês moderno. Vai indo por aí também. Isso também não é gratuito, uma vez que muita gente não sabe disso, né? Mas Tolkien, ele tinha essa metaficção, né? De que, na verdade, ele não estava escrevendo as obras do Legendário, né? Mas
ele basicamente descobriu, né? Ele queria reproduzir essa ideia de encontrar, né, como um filólogo, de encontrar manuscritos antigos e fazer a tradução, né, a descoberta desses documentos. E ele quer realmente remontar esse passado, né? Ou seja, dar uma ideia de uma distância temporal, né? E até isso repercute muito na linguagem, né? A gente vê claramente isso da evolução das linguagens e que há uma intencionalidade dele de que isso soe diferente, né? Eu até estava lendo, eu acho que era na introdução do Hobbit, né? Onde ele menciona sobre o plural de anãos, né? Isso, é o dwarfs com FS, que seria o certo, entre aspas, e ele usa o VES, que é uma forma, uma cara mais de antiga, ou que... Em geral, antigo, né? Exato. Em geral, esses plurais irregulares no inglês, muitas vezes eles são das palavras que estão há mais tempo na língua, e por isso acabam ficando irregulares na hora do plural. Então, é a mesma conversão de elf para elves, né? Não seria então, elf, aí que tá, elves até que existia no tempo do Tolkien. O dwarves é invencionice dele mesmo, é coisa só dele mesmo. Mas é a mesma lógica, Sim, isso, é a mesma lógica que ele usou, né? É pra dar essa impressão de ser uma expressão mais longínqua, né? Mais antiga no idioma, né? Exatamente. E os hobbitses? Isso é só do Gollum mesmo? Não, aí é só... Na verdade, é o cacuete linguístico do Gollum, mas você vê em dialetos populares do inglês certos plurais que você faria só botando um S. Tem essa coisa de hipercorreção de botar um ES a mais, tal. Você vê com algumas palavras em coisa dialeto rural, inglês, tem um pouco disso. Sim. Só para voltar nas questões das linhas teóricas ali, né? Existe, claro, o seu valor, né? Acho que da questão da acomodação, digamos assim, para uma determinada região, e a gente vê isso muito claro principalmente você pega um filme dublado, algo nesse sentido, quando eles trazem uma expressão mais regionalizada, né? Tipo, sei lá, você tá vendo uma animação e aí o personagem mete um pode vir quente que eu já tô fervendo. Aí você pensa, poxa, mas o Robert, o Homem de Ferro escuta Skank também? Como é que é isso, né, cara? Skank não, como assim? Roberto Carlos, não. Roberto Carlos é muito antes do Skank. É verdade. E você tem um paralelo também com aqueles filmes da Sessão da Tarde que os caras chamavam de os tiras, né? Pô, mas que diabo é tiras, né, cara? Isso não é um negócio que a gente... Não é algo da nossa cultura, né? Então... eu acho que essa é uma boa comparação do que você tá falando, né? É de você tentar manter uma identidade, né, do texto para fazer jus a todo esse panorama, né, que o próprio Tolkien intencionalmente queria transmitir, né, e para que não esvazie a obra e não torne ela meramente algo adaptado, né? Sim. Não, é aquela coisa, cada texto é um texto. Uma coisa é o tratamento que eu vou dar pro Silmarillion, que tem toda uma solenidade mítica, cosmogônica e tal. Outra coisa é o Hobbit, que é se a gente fosse comparar, é meio que um Monteiro Lobato. Sim. Inclusive, eles são contemporâneos, né? O Hobbit foi escrito na época em que o Monteiro Lobato estava acabando de escrever os livros tipo Capão Amarelo, se não me engano. Então, assim como tem muito coloquialismo, brincadeira, uma linguagem um pouco mais infantil no Sítio, no Hobbit também. E tem lá os trolls que falam com uma linguagem toscona, um dialeto popular e tal. Aí, em português, eu botei Zé Mané, eu botei Tapado, eu botei várias coisas dos trolls falando. Sim. Então, você olhar para cada texto como um texto individual, com essas características individuais também. Sim, tem que ter esse tato, né? E muita coisa é decisão, né? Que você vai ter que tomar uma decisão em relação... É escolha. Aproveitando esse gancho, né? Você menciona lá na tua nota de tradução de O Silmarillion que é inegável, né? A influência bíblica e do cristianismo medieval também, nessa obra em específico, né? E você menciona que você acaba utilizando algumas boas traduções bíblicas
como referência, né, para esse teu trabalho de tradução de O Silmarillion, por causa dessa questão de uma linguagem mais arcaica e até dessa teogonia, né, em relação a... que ressoa muito do cristianismo do Tolkien, né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo, cara, né? Como é que você fez uso dessas traduções e também se você utilizou outros recursos, né? E que outros recursos seriam esses? Nesse caso, é um pouco do meu ouvido, digamos, bíblico, que eu tive a sorte de ser leitor da Bíblia, embora eu seja católico, né, essa religião que o pessoal fala, não, a Bíblia, a gente deixa a Bíblia na mão dos profissionais, né? No católico tem essa maneira de não ler muito a Bíblia. Mas no meu caso, graças a Deus, eu sempre tive bastante contato, desde Bíblia em quadrinhos de criança pequena, até as coisas mais para adulto, mais sérias. Então, e como Tolkien era católico também, eu tentei pensar nas diferentes traduções bíblicas católicas que eu conheço, né? Então, coisas como a Bíblia Ave Maria, que é muito clássica para quem é católico no Brasil, desde a época da minha mãe moça, ela tinha, e ainda tem lá em casa, na casa dela, um exemplar. E coisas mais recentes, como a Bíblia de Jerusalém, que é uma referência até acadêmica, com muitos comentários e tal. E para quem não conhece, vou até dar uma dica que não tem tanto a ver, mas tem um trabalho sensacional feito pelo Frederico Lourenço, não sei se vocês conhecem. É um tradutor português de Homero, que agora começou a traduzir a Bíblia do grego. Sério? Ele começou com o Novo Testamento e agora foi para o Antigo Testamento grego. E ele faz um trabalho fantástico de aproximar muito realmente a tradução da linguagem do grego original. E é um cara que eu já entrevistei algumas vezes e me inspiro muito nele, assim, pra... Mas não tão radical, porque ele realmente é radical. Se o pessoal achou o meu Silmarillion radical, é porque você não vira o que ele faz. Porque realmente o cara vai sem vaselina, assim. Ele quer mostrar como seria o grego em português. Mas é muito útil pra comparação, pra estudo. Que tal. Legal. Sim. Então, Reinaldo, cara, a pessoa que reclama do teu Silmarillion nunca leu a Bíblia Ave Maria. Pois é. O Almeida, né? Almeida. Almeida. Almeida eu comecei a ter contato mais tarde na vida, mas tem muita coisa legal no Almeida também. Bem mais... tem bem mais do arcadismo do que na tua tradução do Silmarillion, eu acho, né? Eu creio. E é bem mais difícil de compreender. Tem algumas birras aí que tem a ver mais às vezes com a nomenclatura, a velha rola dos orcs e dos gobelins. E aí o pessoal acha que porque tem orc e gobelin, então tá tudo ruim, e é tudo feito no Google Translator e é uma porcaria. Mas é uma minoria, Mas é que o texto bíblico também, acho que eu entendi o que tu quis dizer, Walter, mas acho que ele também tem outros elementos que acabam potencializando isso, que também é uma distância cultural, né? Então, ou seja, é um texto oriental, né? Em geral, a gente tem toda essa, tanto a distância cultural quanto temporal também, né? O que acaba dificultando um pouco a leitura, né? Sim. Nessa coisa da cultura, foi muito legal você lembrar, porque o que você vê no Tolkien também, que tem a ver com a linguagem bíblica, é a linguagem muito concreta. Né? A Bíblia também, as metáforas são muito físicas. Que nem eu sofri críticas por traduzir fell upon their faces, caíram sobre suas faces, sobre seus rostos. Sim. Não, tinha que ser prostrar. Mas não, as descrições, os verbos bíblicos são essa coisa realmente de descrever concretamente o movimento do corpo e do rosto. Sim. E você vê em várias outras coisas do Tolkien que é isso, de partir sempre do concreto. Sim. O hebreu tem muito isso, né, cara, de ser descritivo, né, algo quase fisiológico, né. Depois no Novo Testamento, por causa do helenismo, tu até tem algo mais metafórico, digamos assim, né. Mas ainda assim, se tu pega o textozinho hebraico mesmo, né, cara, você tem ali o Antigo Testamento, né, você tem, hoje até acho que as versões, pelo menos as versões com qual eu tenho contato da Bíblia, elas traduzem para coração, né, mas na verdade você tá falando no texto original algo como tipo as tripas, né, que seria o centro do homem e tal. Sim, ou mesmo carne, né, cara, o uso de carne como metonímia para ser humano, né? O verbo se fez carne, quer dizer, se fez homem, é uma coisa que é totalmente semítica, que até pro grego acabou ficando. E o Tolkien usa também esse lance de carne, também tem essas coisas. Sim. É bem por aí.
que outras ferramentas elas compõem aí o kit do tradutor em si, né? Fala um pouquinho pra gente o que você utilizou aí, que outras ferramentas te acompanharam durante esse processo de tradução. Então, eu sou muito low-tech, alguns colegas da área até brincaram um pouco que eu tô fazendo as coisas muito no braço, assim, tal, mas eu sou muito old school nesse ponto. O que eu faço é meio ridículo, assim, eu divido a tela do meu laptop em 2 metades, né? Deixo numa metade o meu arquivo de Word, na outra metade o PDF do livro que eu tô trabalhando, e fico mexendo o olho de um lado para outro. Eu costumo deixar aberta uma aba do dicionário Ruais, que é muito bom porque ele tem informações etimológicas e de data de origem da palavra muito precisas, então eu fiz questão de não usar quase nenhuma palavra que tivesse entrado na língua depois do século XVI, XVII, assim, consegui no geral, no caso do Silmarillion. E uso uma ferramenta que é do dicionário Oxford em inglês também, quando eu tenho dúvidas sobre etimologia ou mesmo origem de uma palavra em inglês. E o que eu faço eu pego vou parágrafo a parágrafo, traduzo um parágrafo, releio aquele parágrafo, reli, tá tudo ok, passo pro próximo parágrafo, e assim vou. É isso, não tem segredo, e é totalmente coisa de velho. E é um trabalho, né, que, nossa, cara, é um esforço imenso, eu acredito, né? Cara, mas é gostoso, eu acho que eu acho imensamente mais gostoso, até relaxante do que parir um texto próprio. Sim. Se eu tô cansado e um texto próprio meu não tá saindo, a coisa que eu faço pra relaxar é traduzir. Cara, acho que essa é uma das grandes questões, né? Se o cara não gosta do processo, né? Se até o Walter, em algum dos nossos episódios, eu lembro de você ter mencionado isso, né? Que se você escreve, se você traduz, se você é um revisor, seja lá o que você faz, né? Se você não ama o processo, né? Dificilmente você vai se manter, enfim, né, motivado para execução daquela tarefa cotidianamente, né? Sim, com certeza. Eu esperei você dizer que você dividia o seu notebook no arquivo com a língua original e do outro lado o Google Tradutor, cara. Não, por favor. Muita gente com certeza acha isso. E dá uma raiva, porque várias pessoas já falam do pessoal mais hater chita, volta e meia isso aí aparece de novo e dá vontade de esganar o cidadão, porque totalmente no braço aqui e a pessoa falando isso é de injuriar, mas tudo bem, acontece. São as dores, né, cara, do tradutor, né? Sim. Nem me fala. Reinaldo, a gente vai falar um pouco agora sobre os desafios da tradução, né? Eu vou te dar um exemplo, cara. Por exemplo, o livro do Iluminado, do Stephen King, ele tem aquele Red Room, né? E até mesmo pro Stephen King foi até uma forçação de barra da língua inglesa, né? Escrever daquela forma para que, ao contrário, ficasse murder, né? Então, como é que isso funciona na tradução em português, cara? Né? Como você traduziria isso para que fizesse sentido para quem tá lendo em português? Você vai me jogar esse desafio aqui? Vou jogar. Vou jogar na hora. Agora eu não faço a mais vaga ideia. Deixar pensar. Tem que levar em conta o seguinte, para traduzir poesia, às vezes, cara, eu às vezes gasto 10 minutos, 15 minutos num verso. Sim. E ainda mais que, vou admitir aqui, cara, nunca li Stephen King, deveria ler. Não conheço nada. Então, sem contexto, assim, desculpa, não vou saber o que fazer. Volta daqui a uma semana, velho. Eu vou dar outro exemplo, então. Você já leu a série Game of Thrones, não? Já, não, Game of Thrones sim, mais de uma vez cada um dos livros. Legal. Eu gosto bastante. Então, pra quem não leu, que tá nos ouvindo e não gostaria de receber um spoiler de uma parte bem legal, não ouça esta parte, ok? Mas vamos lá, tem o personagem que ele é o Holdor, né? O famoso Hold the Door. Isso, cara. Pô, porque eu imagino que pro autor do Holdor, né? Esse nome já veio, né? Desta ideia futura dele, né? De fazer esta ligação com o Hold the Door. Ou né? não superestima a previsão dos autores. Isso, né? De criatividade. O próprio Tolkien tem vários exemplos que na hora dá umas acochambradas, mas enfim, vamos lá. Cara, eu lembro que eu vi em português e, enfim,
não, você deve ter também, não foi assim algo extraordinário na tradução, né? Faria sentido. Eu vi sem legenda, toda hora eu fico escapando. Não, eu vi sem legenda, então não lembro como ficou em português, mas vamos lá. Mas no livro lá é o holder, que realmente é o segure a porta, e eles vão, em português mesmo, tentando montar no final a palavra holder, né? Como ela é escrita. Caberia nesse caso a mudança do nome do personagem para fazer em português ele de certa forma fazer sentido com a frase que ele falava, né? Cara, nesse caso eu não veria tanto problema, porque na verdade o nome dele é uma onomatopeia, né? O som, não é o nome de verdade, é o som que ele emite apenas. Que o nome dele era acho que era Wilbur, uma coisa assim. Isso. Isso era bem, acho que era isso. Era uma coisa nessa linha. Então, nesse caso, eu não veria, porque é um nome que, no fundo, é só um som que parece sem sentido e depois se revela com sentido. Sim. Isso, então, problema. Em português, no caso, isso não teria problema de ser traduzido previamente já pensando nisso, né? De que não teria problema. O caso de eles terem... Eu não sei como é que funcionou também o processo de tradução dos livros, né? Mas o fato de eles terem traduzido, talvez, primeiro a aparição do Holder, traduzido da mesma forma como foi, né? É apresentado pelo autor. E só depois, então, no outro livro, ter apresentado que essa onomatopeia, este nome que foi dado a ele, veio deste fato que aconteceu. Isso complicou. Eles tiveram que, sei lá, dançar conforme a música, ou eles preferiram realmente deixar desta forma? O que você acha, né? Como é que, na tua cabeça, né, como você é tradutor, o que você acha? Bom, eu não conheço, não tenho informação sobre o processo lá, então o que eu vou falar aqui vai ser completamente chute com base em raciocínio. Mas eu acho duas coisas. Número um, como eles não tinham a informação completa, e vai saber se o próprio George Martin tinha a informação completa, talvez não tivesse na época, eles tiveram que dançar conforme a música, e eu acho que talvez, por ser esse tipo de obra que tem esse fandom semelhante ao fandom de Tolkien, né, que o pessoal já consome as obras também na língua original, ou parcialmente na língua original, e já conhece o nome dos personagens, eles podem ter achado simplesmente arriscado demais mudar o nome do personagem e incorrer na ira do fandom, que é uma coisa que volta e meia acontece. Tem tudo isso, eu até ia perguntar, né? Ia perguntar se caso novas versões, novas traduções saíssem da obra dele, né? Se isso caberia, com certeza isso ia gerar esses xiitas, né? Esse estranhamento, né? Esse estranhamento de mudar o nome do personagem, né? Mas justamente fizeram para fazer sentido, que eu creio que mais ou menos é o que você fez com as suas traduções, né? Algumas coisas você mudou, né? Mas porque para fazer talvez mais sentido com aquilo que o autor queria expressar, né? Exato, dentro da lógica do Tolkien, que não é uma lógica trivial, é um negócio meio retorcido, não é simples como as pessoas... deixa tudo em... por que não deixa... Muita gente fala, por que não deixa todos os nomes em inglês? Acho absurdo, o nome não se traduz e tal. Não, peraí. Exatamente como vocês falaram no começo, é um manuscrito que o Tolkien traduziu. Gente, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, o Hobbit, não foram escritos em inglês, gente. Eles foram traduzidos de outros idiomas. E no caso do Silmarillion, acho que tá traduzido do élfico originalmente, né? Foram traduzidos de outros idiomas pro inglês, supostamente. Então, por isso, se traduziu pro inglês, pode traduzir pro português, e assim vai, né? Até nessa introdução do Hobbit, ele menciona que o inglês ele vem para substituir a língua comum, né? Que, se eu não me engano, era o Westron, né? Que era Westron, isso. Mas essa questão, acho que isso está diretamente... você trouxe o exemplo de Game of Thrones, mas isso está permeado em Tolkien também, até por causa dessa visão dele como cristão, de que as coisas elas nascem elas são criadas a partir do verbo, né, da palavra, porque tudo parece que tudo tem origem na palavra em si, né, até relendo a introdução aqui, o próprio Hobbit, né, algo que meio que surge assim como um espasmo de criatividade, né, ele dá o nome pra coisa e depois ela se desenvolve a partir, a história surge, sim. Isso, ela surge a partir do nome, né, e depois ele inventou até uma etimologia no inglês antigo pra Hobbit, que depois a língua
né, Hobbit lá, que depois acaba virando Hobbit. Aí ele teve que forçar a barra. Né? Sim. Mas existem algumas coisas que realmente precisam fazer sentido pro leitor em si, né? Tipo Rivendell, né? Que aqui é traduzido como Valfenda, né? Ou seja, uma fenda no vale. O Vale da Fenda, isso. Isso. Ou o sobrenome Hobbit. Como é que foi traduzido? Bolseiro. Não do Bilbo. O Justa Correia, cara. Justa Correia é ótimo. Acho uma sacada sensacional. Porque sim. O sentido tá certinho e parece um sobrenome de verdade em português, quer dizer. Exato, cara. É muito bem acomodado no nosso idioma, né, cara? Soa muito como um nome em português mesmo, como um sobrenome em português, né? E claro, né, tem muitas coisas que o próprio Tolkien definiu como deveriam, né? O que deveria, o que não deveria ser traduzido, né, Reinaldo? Como é que tu pode falar um pouquinho sobre isso? Então, ele deixou um guia bem extenso. Originalmente o pessoal conhecia como Guide to the Names in Lord of the Rings, guia para os nomes do Senhor dos Anéis. Hoje em dia é Nomenclature, né? Nomenclatura do Senhor dos Anéis. Ele então tá focado mais no Senhor dos Anéis, obviamente pega algumas coisas do Hobbit, porque muitos personagens se mantiveram. E ele fala, no caso de muitas palavras mesmo, nomes de pessoas, de lugares e de objetos, o que pode ser traduzido pelo sentido, o que são termos que são mais arcaicos ou mais de dialeto, quer dizer que você deveria usar também versões mais de arcaico ou dialeto na língua traduzida, o que não é para mexer, e assim vai. É muita informação e é muito rico, assim. Acho que em breve não, porque tem muita coisa na frente ainda, mas acho que eventualmente vai acabar saindo tudo em português também desse guia, para as pessoas poderem consultar e verem. Mas é uma coisa que o próprio Tolkien demorou para fazer, né? No começo, ele relutava também na questão da tradução, até ele próprio perceber que a lógica interna da obra exigia tradução. É engraçado isso. Sim. E assim, uma coisa que é importante lembrar, por que não... tá orc com Q-E, por que não ficou Balrog com G-U-E? Sim, porque Balrog é uma palavra élfica, e as palavras élficas e de outras línguas inventadas não podem ser mexidas. Outra coisa que o guia fala claramente, e a gente não mexeu. É simples assim, não tem o que discutir. Sim, há uma clara distinção do que precisa ser compreendido pelo leitor, né, na própria palavra, e aquilo que não deve ser mexido, por exemplo, como aquilo que vem do élfico, né? Sim. O pessoal fica zoando, vai ser então Aragão, filho de Aratão. Não, gente. Vai ser o Gandalf, né? Não vai ser o Aragão. Gandalf, não, relaxa, calma. Cara, nós sabemos que o Tolkien, ele sofreu um pouco na mão dos revisores, né? Que corrigiam esses arcaísmos. Na verdade não era um arcaísmo, né? Mas era essa tentativa dele com, por exemplo, anãos, né? De tentar distanciar ele do cara que tem ananismo, enfim, né? Pra remontar mesmo aquele ser mais mitológico, né? E a gente sabe que ele teve esse tipo de problema com a revisão, né? Ou seja, ele escrevia de uma forma, ia pro revisor, o revisor corrigia, voltava e ele, enfim, ficava puto com isso, né? Eu sou redator publicitário, o Walter também, né? A gente sabe que dentro vocês ganham então, finalmente alguém que ganha dinheiro aqui, né? Tem um pobre e dois ricos aqui, beleza, vamos lá. Quem dera. Os redatores não tão com tudo isso não, cara. E o que acontece, né, cara? Como eu sou responsável por toda a comunicação escrita na empresa em que eu trabalho, então muitas vezes as pessoas produzem, né, e eu preciso às vezes fazer algumas correções, construções gramaticais mesmo, às vezes trocar um adjetivo por um exemplo prático, né, mudar uma sentença, são questões cotidianas, né. Eu queria saber um pouco como que é essa relação e como é que foi para as traduções de Tolkien que você participou, como é que era essa relação tua com os revisores, né? Se vocês tinham algum tipo de material compartilhado, ou seja, tipo, olha, não mexa nisso aqui, isso aqui é intencional. Como é que é essa relação da tradução com o revisor? Eu posso dizer que eu tive uma sorte tremenda, porque todos os revisores estão participando, estão trabalhando de maneira muito estreita, muito próxima com o conselho, alguns são membros do próprio conselho de tradução, e todo mundo
é tão doido por Tolkien quanto eu. Só tem uma galera que conhece muito bem a obra e que é muito fã da obra. Então isso já é um primeiro passo para ficar muito bem azeitado. A gente tem uma base online lá no Trello, que é um sistema de discussão de trabalho que coloca todos esses termos que já estão consolidados para as pessoas saberem o que é o que. Então é só consultar lá quando tem alguma coisa que já foi definida em traduções anteriores e tal. A gente se comunica muito por WhatsApp e por e-mail também. Em geral foi bem tranquilo, porque tá todo mundo com uma cabeça bem alinhada sobre o que a gente quer fazer com a obra, então ninguém, não teve revisor que pegou propostas minhas e eu não vou virar do avesso, porque não era assim. Então todo mundo já sabia pra onde tinha que ir. Então as coisas são muito mais pontuais. E a minha grande sorte também é que tem várias pessoas, como o Guilherme Mazafera e a Cristina Casagrande, que são extremamente habilidosos também com tradução poética, e me deram várias dicas muito boas pra resolver problemas com poesia e tal. Então, não poderia ser melhor, eu acho. Sim. Incrível como a gente não teve problema quase nenhum. Você agora sendo... né, indo mais a fundo agora, você teve algum veto, cara, de tradução sua que você tentou fazer de alguma forma, não deixaram? Tipo, não que não deixaram, né? Vocês conversaram e foram vendo que perdeu a discussão. Isso. Você teve algum veto de algumas coisas que você gostaria de ter feito, que você, enfim, foi impossibilitado de fazer, sei lá, por um número maior de votos, assim? Por exemplo, tem 2 exemplos que dá pra citar. Por incrível que pareça, todo mundo acha que o culpado pelos orcs com que eu sou eu, né? Porque eu que dou mais a cara a tapa pra defender nossas escolhas e tal. Mas, tá o teu nome lá, teu nome tá o tradutor, tá o teu nome, cara. Não, tá, mas a escolha do termo foi coletiva. Eu fui voto vencido. Eu já antevia o tamanho do tsunami de churume que ia vir por causa de orc. e eu falei, não, eu queria que mantivesse com C, não por não achar a escolha errada. A escolha tá certíssima, mas eu não queria dor de cabeça, sinceramente. mas acabei sendo voto vencido. Tudo acontece. Mas coisa que eu queria fazer mesmo e não deu, eu queria transformar o nome da espada do Bilbo de Ferroada pra Ferrão. Porque tem uma passagem... Pois é, porque tem uma passagem que ele fala que ele é a mosquinha, que tá usando o ferrão e tal. Então o inseto, ele usa o ferrão pra coisar. É um objeto físico do corpo do inseto, eu achava que fazia mais sentido. Mas como ferroada tá muito na cabeça das pessoas já, e já com a experiência das tretas anteriores, o pessoal falou, não, tudo bem, deixa, melhor não. Pra quê, né? Mais uma, não, deixa quieto. Mas tudo bem, acontece. Vamos evitar também não tá errado, também tá certo. Reinaldo, que eu queria entender um pouquinho, você até mencionou aí da dificuldade que é traduzir poesia, né, cara? Eu sei que o Tolkien, ele tem uma tara, assim, pela aliteração, né? E eu acredito que isso também deva impactar e dificultar bastante o trabalho de tradução para que você mantenha, enfim, uma rima, né, uma métrica. Até porque, se eu não me engano, as versões em português lusitana, elas foram só uma tradução corrida, né, uma tradução direta, né? Elas não se preocuparam em manter necessariamente rima. É o que me contam. Eu nunca peguei, engraçado, até uma lacuna, eu nunca peguei nas mãos a edição portuguesa das obras do Tolkien, mas pelo que eu vi de alguns exemplos, é isso mesmo. Aquela coisa, poesia é inevitavelmente forma, depende muito da métrica, da rima, das outras características formais. Se você joga isso fora para se focar só no sentido, você tá jogando metade do poema fora, não tem jeito. E claro que você também tem que achar um equilíbrio para manter o máximo possível de proximidade com o sentido original. O grande desafio do Tolkien realmente é a literação, porque o foda mesmo é o seguinte, não é só a literação que a gente vê em poemas como o Cruz e Souza, aqui do Brasil, que é um enfeite, né, que é uma coisa que é pra dar uma sonoridade diferente e tal. Não, o Tolkien usa um negócio que é a rima aliterativa anglo-saxã, que é um tipo de métrica que depende totalmente da literação. Para começar, rima é um termo errado porque não tem rima. A rima é a literação, que é a repetição exata dos sons, ou de consoantes, ou de vogais, nas sílabas tônicas do verso. Cada verso tem 2 metadinhas. Caramba. Então, se tem a sílaba tônica com P na primeira metade, tem que ter a sílaba tônica com P na segunda metade do verso. E aí, cara? E aí? Como é que traz? Em português é um perereco. Porque, por algumas coisas.
Por que é, entre aspas, lógico que não é fácil de verdade, mas entre aspas é mais fácil você fazer isso em inglês. Porque normalmente em inglês a sílaba tônica é a primeira da palavra. Então você já tá olhando ali a tônica com a consoante que você quer, e como é a primeira da palavra, fica tudo bonitinho e cai nos esquemas ali. Além de tudo, você tem que alternar direitinho. Tem que ser ou uma ato na outra tônica. Meu, é uma zona. Vocês não queiram saber. É um buraco, é uma toca de coelho da Alice. Se vocês quiserem se sentir como coelho, a Alice caindo na toca do coelho, vocês vão ler sobre isso qualquer dia, que vocês vão se divertir muito. Ou não. E em português, por exemplo, muitas vezes a sílaba tônica ou é do meio da palavra, ou é a última, que não casa muito bem com os esquemas. Assim, você sofre. Eu aprendi a gostar de fazer isso, porque depois de você passar, sei lá, um mês tentando fazer isso sem parar, uma hora seu cérebro clica e entra no esqueminha, e aí você começa a fazer com mais naturalidade. Sim. Mas até chegar lá, meu amigo... Cara, poema, eu acho que poema, assim, pelo menos pra nós aqui, é algo que ele não é muito valorizado, né? Eu acho que... É triste isso, é triste. A gente perdeu a cultura de apreciar a poesia, e isso é uma perda monumental. Assim. Porque eu lembro no ensino médio, cara, meu professor de literatura, ele falou sobre Camões, né? Adoro Camões, sou louco por Camões, cara. E, cara, de que a fórmula era soneto clássico, acho que eles chamam, né? E era decassílabo. Decassílabo. Isso, então, o que é, né? Que eram 10 sílabas poéticas em cada estrofe. E ele é o poema inteiro em decassílabo. E, cara, é um poema gigantesco, cara. Isso... Não, ainda que soneto é um negócio breve. O duro é que ele fez os Lusíadas inteiras com essa métrica. Isso. E Lusíadas milhares de versos. Isso, cara, inteirinho com essa mesma fórmula. Isso, cara, é de um talento, né? Eu acho que é pra nós, assim, talvez, quem lê ali, pô, que bonito, né, que legal, e soa bem e coisa e tal, mas não entende que ali atrás existe ali um talento, cara, que, sei lá, não sei, foi inspirado por Deus, acho que pra fazer um negócio desse. Porque, não, pior que nem isso é técnica, né, cara, é você bater a cabeça no muro tentando fazer aquilo tanto tempo, que uma hora você pega, é que nem aprender a construir uma casa, a ser um bom cozinheiro, fazendo, e você pega, e você domina o negócio. Lógico que tem o talento do cara também. Mas algo extraordinário, porque, cara, porque rimava, né? Que tem essa coisa né? Tudo ali, todas elas rimavam, tinham a sua estrutura de rimas e era decassílabo, todas as estrofes, e tu ficava, que mais, né? O que mais que pode se descobrir dentro de um poema, né, cara? Que talento, né? Isso engrandece a obra toda, né? Não, demais da conta. Não, e ainda assim, pra gente, como a gente ainda tem essa cultura que nem a do Camões, fazer só apenas com o número certo de sílabas e rima no final, até que assusta. A hora que vai pra essa rima literativa, bicho, aí é outro esquema. Sim. Ô, Reinaldo, a gente abriu uma enquete lá no Instagram para que os nossos ouvintes pudessem te fazer algumas perguntas, então a gente vai fazer um bate-volta. A J.C. Gray é uma autora nacional, né? Ela deixou um comentário que é o seguinte: o trabalho do tradutor nem sempre é tão reconhecido pelo público, embora seja muito necessário, ainda mais em obras icônicas como as de Tolkien. Como você se sente em relação a isso? Rapaz, eu sinceramente não ligo. Pra mim, tem uma frase lá dos filhos de Húrin, do próprio Tolkien, que um personagem lá que tava fazendo uma cadeira, depois a pessoa que ia ganhar a cadeira morreu, que era o próprio Húrin. Desculpa o spoiler. Ele fala, talvez eu tenha perdido meu tempo, mas a alegria desse tipo de coisa tá no ato de você fazer, apenas. Pra mim, só do fato de eu ter podido traduzir Tolkien, cara, e ter um livro aqui físico na minha mão, ou um e-book, enfim, na Amazon lá, mostrando que eu traduzi Tolkien, isso pra mim é uma recompensa. De resto, tudo bem que não fiz de graça, né? Deu pra ajudar um pouquinho na grana de todo mês, mas, o ato de fazer, pra mim, é a grande recompensa. Se as pessoas reconhecerem, pronto, se bem que ultimamente, acho que desde que não tenha hater, já tá bom, já. Não precisa gostar, é só não odiar que tá bom. Não precisa nem me conhecer, só não me odeia. Não me segue no Twitter, não, fica aí sossegado na sua casa, fica de boa. Legal, cara. Tem uma outra pergunta aqui da
da Camila, qual obra traduzida levou mais tempo? E tem outra que pergunta que ela faz, que é qual é a parte mais difícil e mais gratificante na sua profissão? Tá, o que demorou mais, por enquanto, foi o Silmarillion, que demorou cerca de 7 meses, porque entrou Queda de Gondolin no meio também, e o livro é comprido, é longo. O mais difícil e mais gratificante, foi isso que ela perguntou? Isso, qual que é a parte mais difícil e mais gratificante da sua profissão? Tá, o mais difícil acho que é me familiarizar com a linguagem, com o estilo de um autor. Graças ao que eu já conheci do Tolkien, isso foi mais tranquilo, mas se eu fosse pegar alguém do zero, ia ser bem mais complicado. Você tem que ir pra cama com o autor, não adianta. Coisa meio sexual. Pô, que metáfora bonita, né, cara? E Adão conheceu sua mulher, cara. É meio isso, assim. Conhecer no sentido bíblico. E mais gratificante, eu acho, reler um trechinho e falar: nossa, a bola entrou no gol. Não acredito, essa bola entrou no gol, não bateu na trave. Eu consegui reproduzir aquilo que eu queria. Isso é mais gostoso. Vamos lá, outra pergunta aqui. Essa aqui já é de um leitor, ó. Já começa um pouco mais elaborada. A pergunta do Cristiano. O Silmarillion compreende um período de quase 3 eras da história de Arda. Quais são as histórias ou batalhas mais ricas e interessantes que aconteceram e qual a maior dificuldade na tradução do Silmarillion? Bastante coisa aí, né? Pra mim, as duas passagens mais bonitas são o encontro entre um dos reis élficos, o Finrod Felagund, com os primeiros seres humanos que aparecem no oeste do mundo. Eu acho... ele olha pra eles e de repente o amor deles pra essa raça totalmente nova e diferente dele aparece e tal, e ele começa a tocar as harpas, a harpa pra eles acordam, é muito bonito. E a grande batalha do Fingolfin, que é o outro rei élfico, contra o Morgoth, né, o papai do Sauron. Se você acha Sauron malvado, o Morgoth é muito mais, que é extremamente épico e trágico, e uma linguagem, assim, muito, muito bonita, é incrível. É maravilhoso mesmo. É sensacional. E o maior desafio, ele falou? A maior dificuldade. Acho que o texto mais difícil e mais recompensador também é o primeiro, que é o Ainulindale, que é a criação do mundo. Eu imaginei. Ele é todo cheio de repetições o que mais parece um texto que poderia ter sido escrito na Mesopotâmia. Sim. É esse, sabe? Ele é bem a Gênesis, né? Total. E parece... Gênesis, não é Gênesis 2, nem Gênesis 2, é Gênesis 1. Isso, né? isso. Que também é todo um texto que se repete com palavra-chave e tal. Isso, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Exato, é a mesma cara. Mas eu acho que ficou... Graças a Deus, eu fiquei pensando nesse texto durante vários anos antes de poder traduzi-lo. Mas ficou legal, acho que resolveu. Uma pergunta aqui da Jaqueline. Se você fosse o Tolkien, ó que responsabilidade, você acha que teria essa preocupação toda que ele tem com as traduções também? Teria, porque o nível de trabalho que o cara colocou na obra não é brincadeira, né? É literalmente a vida inteira fazendo aquilo, dos 20 e poucos anos até a morte, né? Então, aquele mundo era extremamente real pra ele. E as reflexões mais profundas dele, filosóficas, teológicas, estavam ali, então não dá pra tratar com leviandade, né? É um negócio que tem que levar a sério mesmo. Ela faz uma outra pergunta aqui, que é o por que ele lançou o guia, né? Na sua opinião, ele ficou de saco cheio de ver tanta coisa ruim traduzida e resolveu facilitar as coisas, ou ele realmente foi entendendo o valor das traduções das obras para cada língua com o tempo? Acho que é um pouco das duas coisas. No começo ele ficou chocado com o quanto de problema que veio, assim, o pessoal não entendendo coisa nenhuma. Tinha um tradutor sueco muito louco lá, além de traduzir, ele escrevia umas introduções dos livros, fazendo umas ilações sobre a vida pessoal do Tolkien, esse negócio nada a ver, assim. O Tolkien ficava muito... Leiam as cartas do Tolkien, que ele conta um pouco dessa história. O cara era meio malucão, sueco, ó, era doidão. E aí, realmente, ele encheu o saco com isso, de fato. Mas aí, depois, ele viu que, de novo, a questão da lógica tinha tudo a ver de traduzir. E ele era um cara, acabou ficando bastante aberto até a modificações, adaptações. Por exemplo, em espanhol, ele topou que ficasse obito, com H e com o O no final, tal. H mudo, ele não tinha problema com H mudo do espanhol. Em francês também, ele quase Hobbit ficou Ropan, ou Opan em francês. Então é um cara que sacou que tinha essas especificidades que precisava
mudar e tudo mais. Então, são um pouquinho das duas coisas. Acho que por último a da Toca ali, né, cara? Tem uma da Toca Rio de Janeiro. Aí é jogo de compadre, o pessoal da Toca é gente fina, o pessoal é meio chapa, mas tá valendo. Quais traduções você sempre sonhou em fazer e por qual motivo? Bom, obviamente o Silmarillion, mas o que eu mais quero ver publicado são 2 textos, na verdade. Os 2 daquela série History of Middle-earth, que são 12 volumes, um negócio imenso. A gente vai ficar careca de traduzir esse negócio, mas vai ser legal. Um texto do volume 9, que se chama The Notion Club Papers, que acho que vai ficar os documentos do Clube Notion, que é uma das poucas ficções científicas que o Tolkien fez, e inspirado nos amigos dele que se reuniam para discutir temas literários, os Inklings lá de Oxford. É muito louco e muito legal. Tolkien on acid, assim, loucaço. E um texto extremamente delicado, lírico e teológico, religioso. Tá no volume 10, que se chama O Diálogo de Finrod e Andref, que é o único caso de amor entre uma humana de sexo feminino e um elfo de sexo masculino, misturado com uma discussão teológica super complexa, que tem a ver com a encarnação de Jesus e tal. E é um diálogo, parece um diálogo platônico, do Platão mesmo. Legal. Belíssimo também. Esses 2 estão no topo, assim, não sei. Reinaldo, cara, obrigado pela tua participação, cara, foi um papo incrível mesmo, né, te agradeço pelas tuas respostas, por se dedicar aí a responder os nossos ouvintes também, né, fica o convite aí pra futuramente, se você quiser voltar pra falar mais sobre o assunto, as portas estarão sempre abertas, cara. Valeu, brigadão, obrigado a todo mundo que ouviu, estamos aí. Como dizem os elfos, Nayanar Kalova Tieliana, que o sol brilhe sobre o caminho de vocês, senhores.